Você já teve a sensação de que a felicidade estava apenas fora do seu alcance? Como se a vida verdadeira começasse depois. Depois da promoção, depois da mudança, depois que os filhos crescerem, depois que tudo finalmente se encaixar no lugar. Como se algo essencial ainda faltasse e que assim que esse vazio fosse preenchido, tudo ficaria melhor. Se esse pensamento é familiar para você, saiba que não está sozinho. A maioria dos seres humanos atravessa seus dias nessa espera silenciosa. Não é um defeito de caráter, não é ingratidão. É simplesmente a forma como a mente funciona quando não foi treinada de outra maneira. A mente, por natureza, olha constantemente para o futuro, repete o passado, compara, calcula, projeta. E nesse movimento incessante, algo essencial se perde. A beleza simples desse dia ordinário, dessa hora ordinária e desse momento que nunca voltará exatamente da mesma forma. Há uma espécie de tristeza nisso. Não uma tristeza dramática, mas uma tristeza suave e persistente, a de passar ao lado da própria vida. De ver os dias se passarem como um filme que você não assiste de verdade, porque está esperando a próxima cena, a mais importante, aquela que vai mudar tudo. A sabedoria budista nos oferece uma verdade mais gentil. A felicidade não é um destino, não é uma recompensa que se merece depois de esforço suficiente. Não é algo que se encontra um dia, de uma vez por todas. É algo que se cultiva, aqui, agora, no coração mesmo da vida, tal como ela é, com suas imperfeições, suas incertezas, seus dias ordinários e seus momentos de graça inesperada. Neste vídeo, você vai descobrir 6 hábitos diários para acessar uma alegria duradoura e aprender a valorizar os momentos ordinários. Práticas simples, enraizadas na realidade, que você pode começar hoje mesmo, não amanhã, não depois da próxima mudança. Hoje, você não precisa transformar sua existência, você só precisa encontrá-la de outra forma. Hábito 1. Começar cada manhã reconhecendo o que já está aqui. Antes de se levantar, antes de abrir os olhos para a lista de coisas a fazer, antes que a mente comece a avaliar, planejar, comparar, faça uma pausa. Um único instante de silêncio antes que o dia comece a exigir. Uma das razões mais silenciosas pelas quais a felicidade nos escapa é que a mente está condicionada a buscar o que falta, o que está incompleto, o que ainda não é bom o suficiente. É um movimento tão profundamente enraizado que a maioria das pessoas nem percebe mais. Elas se levantam já em tensão, já antecipando o que pode dar errado, já comparando o dia que começa com um dia ideal que nunca viveram. Esse condicionamento é natural. A mente humana evoluiu para detectar perigos, para identificar o que pode ser problemático. Foi isso que permitiu aos nossos ancestrais sobreviverem. Mas na vida moderna, esse mecanismo de sobrevivência se volta contra nós. Torna-se uma máquina de insatisfação crônica, sempre varrendo o horizonte para encontrar o que está errado, o que não é bom o suficiente, o que precisa ser corrigido, melhorado, transformado. Esse primeiro hábito consiste em interromper gentilmente esse padrão. Não em negá-lo, não em combatê-lo, mas em ampliá-lo. Cada manhã, dê a si mesmo 1 minuto para reconhecer o que já é suficiente em sua vida. Não o que é perfeito, não o que impressiona os outros ou do que você se orgulha. Simplesmente o que está aqui, presente, disponível, real. Talvez você tenha um teto acima de você. Talvez tenha um corpo que o carrega, mesmo que de forma imperfeita, mesmo com suas dores e seus limites. Talvez tenha alguém que pensa em você hoje, alguém que ficaria tocado ao saber que você não está bem.
Talvez tenha simplesmente o sopro nos pulmões neste momento exato. Esse sopro que chega sem esforço, que o mantém vivo e que você nunca precisou merecer. No pensamento budista, a serenidade não é sinônimo de complacência. Não é renunciar a melhorar, a crescer, a aspirar a algo melhor. É uma forma de clareza. A capacidade de ver que a vida, mesmo quando não é perfeita, e merece ser apreciada. Que o valor da sua existência não depende do que você realizou ontem ou do que realizará amanhã. O Buda ensinava que o desejo constante, essa sede incessante de querer outra coisa, de estar em outro lugar, de ser de outro jeito, está na raiz do sofrimento. Não é uma condenação do desejo em si. É uma observação sobre o que acontece quando a mente está sempre tendendo para algo. Ela não consegue descansar. E sem descanso, sem esse momento de simples contato com o que é, a felicidade parece sempre distante, sempre apenas fora do alcance. Mas quando você começa o dia reconhecendo o que é suficiente, algo muda por dentro. Em vez de se levantar perguntando o que precisa corrigir, você se levanta perguntando o que já está te apoiando. Não é otimismo forçado. Você não está negando as dificuldades. E não está fechando os olhos para o que é doloroso ou complicado. Você está simplesmente ampliando seu olhar para incluir o que é estável ao lado do que é incerto. O que está presente ao lado do que falta. Tente amanhã de manhã. Antes de se levantar, diga interiormente, com uma gentileza real: por enquanto, isso é suficiente. Deixe seus olhos se abrirem lentamente. Perceba a luz no quarto, sua qualidade particular nesse horário, nessa estação. Perceba o silêncio ou os sons familiares ao seu redor. Perceba que esse momento, por mais ordinário que seja, é completo em si mesmo. Que não precisa ser nada diferente do que é. A mente talvez resista. Ela vai dizer: mas há tanto para melhorar. Vai dizer: não é hora de parar, é preciso avançar. É normal. Esse movimento para frente é real e legítimo. A melhora pode vir mais tarde no dia. A felicidade, porém, não espera a perfeição. Ela espera a presença. Ela espera esse momento em que você aceita pousar os olhos, mesmo que brevemente, sobre o que já está aqui. Ao longo do seu dia, retorne a essa pergunta simples: o que é suficiente neste momento? Quando você come, perceba que a refeição é suficiente, que te nutre, que tem textura, sabor, que existe. Quando você termina uma tarefa, perceba que seu esforço é suficiente, mesmo que não seja perfeito. Quando você fala com gentileza com alguém, perceba que suas palavras são suficientes, que tiveram um efeito real, mesmo que você nunca o veja. Quando você se senta em silêncio por 1 minuto, perceba que esse silêncio é suficiente, que ele te oferece algo que o barulho não pode te dar. Com o tempo, esse hábito transforma seu estado emocional de base de uma forma profunda e duradoura. Em vez de viver em uma comparação permanente com os outros, com uma versão ideal de você mesmo que nunca foi, com um futuro imaginado onde tudo finalmente estará no lugar, você começa a habitar sua vida real com mais plenitude. A vida que você tem de verdade, com suas texturas particulares, suas belezas discretas, suas imperfeições, que também são, de certa forma, o que a torna humana. E algo inesperado acontece então. Você se sente mais leve. Não porque tudo mudou ao seu redor. Não porque seus problemas desapareceram ou sua situação melhorou, mas porque sua relação com a insuficiência se suavizou. Porque você parou de lutar contra o real, exigindo que ele fosse diferente. A verdadeira felicidade não nasce de grandes revelações. Ela não surge de um único evento que transformaria tudo. Ela cresce lentamente, como uma planta,
do reconhecimento diário de que a vida, tal como ela é, tem valor. Que você tem valor, tal como você é. Quando você pratica a suficiência, mesmo brevemente, mesmo de forma imperfeita, começa a valorizar os momentos ordinários. E os momentos ordinários são onde a maior parte de sua existência se desenrola. É lá que vive sua vida real. Hábito 2. Criar uma pausa consciente no meio do dia. A felicidade desaparece rapidamente quando atravessamos a vida no modo automático. Passamos de uma tarefa para outra sem realmente habitá-las. Respondemos mecanicamente a mensagens, solicitações, demandas. Rolamos pelas telas sem realmente ver o que está lá. Pensamos na próxima coisa, enquanto a presente se desenrola sem testemunha. E no final do dia, temos a estranha impressão de que as horas passaram sem que estivéssemos realmente lá, como se outra pessoa tivesse vivido esse dia no seu lugar. Essa forma de viver tem um custo invisível. Não é dolorosa no momento, é até eficiente em certo sentido. Faz-se muito, produz-se muito, gerencia-se muito, mas algo se perde nesse automatismo, um contato consigo mesmo, com os outros, com a textura real da existência. E é precisamente esse contato que é a matéria-prima da felicidade. O segundo hábito é simples, mas seus efeitos são profundos e cumulativos. Crie cada dia uma pausa intencional. Não no início do dia, não no final, quando tudo já acabou, mas em algum lugar no meio, quando a vida já está em pleno movimento. Quando você está completamente dentro dela. É lá que essa pausa faz mais sentido. E aí é lá que ela é mais difícil de criar. O que também a torna a mais preciosa. Escolha um momento que pareça realista, que se integre naturalmente ao seu dia. Durante o almoço, mesmo que seja curto. Antes de uma reunião, naqueles 2 minutos em que você espera os outros chegarem. Depois de terminar uma tarefa importante. Antes de começar a próxima. Lavando as mãos. Esse gesto que você faz várias vezes ao dia, sem prestar atenção. Sentado no carro, antes de entrar em casa, nesse espaço de transição entre o mundo de fora e o mundo de dentro. Quando esse momento chegar, pare. De verdade. Apenas 60 segundos. Não 2 horas. Não uma sessão formal de meditação. 60 segundos de presença real. Sinta seus pés no chão. O contato deles com a superfície, seu peso, sua estabilidade. Sinta sua respiração entrar e sair, sem controlá-la e sem modificá-la, simplesmente percebendo. Perceba a temperatura do ar na sua pele. Perceba os sons ao seu redor, sejam eles agradáveis ou não. Você não está tentando alcançar um estado particular. Não está buscando calma, paz ou iluminação. Está simplesmente se reconectando ao que está aqui, agora, nesse corpo, nesse espaço. Na prática budista, a atenção plena não é reservada a retiros de meditação ou almofadas de prática. Não é privilégio de quem tem tempo ou fez estudos espirituais. Ela se tece na vida cotidiana, nos gestos ordinários, nas transições entre os momentos. É precisamente lá que reside seu poder, não em momentos excepcionais, mas na capacidade de estar presente nos momentos habituais. A felicidade se torna duradoura quando a consciência entra na atividade ordinária, não quando se foge do ordinário para buscar o extraordinário, mas quando se descobre que o ordinário, habitado plenamente, contém uma profundidade insuspeitada. Durante essa pausa, faça a si mesmo gentilmente uma pergunta simples. Como estou de verdade? Não a versão que você apresenta aos colegas ou amigos. Não a versão eficiente, a versão que gerencia, a versão forte que diz que está tudo bem, mesmo quando não está totalmente bem. A versão honesta, aquela que existe sob os papéis
e as performances cotidianas. Como está essa pessoa neste momento preciso? Você pode sentir tensão nos ombros sem ter percebido que estava lá. Cansaço acumulado de vários dias. Uma leve irritação sem objeto preciso. Ou, às vezes, e isso também é importante notar, uma satisfação tranquila, uma leveza e uma alegria sutil que se instalou no seu dia sem que você a percebesse direito. Tudo isso é bem-vindo. Não há resposta certa ou errada para essa pergunta. Há apenas a verdade desse momento. Essa pausa cumpre duas funções poderosas que se reforçam mutuamente com o tempo. Primeiro, ela interrompe o acúmulo emocional invisível. Muitas pessoas carregam o estresse da manhã para a tarde, da tarde para a noite, da noite para a manhã seguinte, sem nunca criar um espaço para que algo se solte. A tensão se acumula em camadas, e cada camada se torna a base da seguinte. Uma única pausa consciente no meio do dia pode impedir esse transbordamento. Ela cria um espaço de respiração no fluxo. Depois, ela lembra você de algo essencial que a pressão cotidiana tende a fazer esquecer. Seu valor não se mede por sua produtividade constante. Você tem o direito de parar. Tem o direito de respirar. Tem o direito de existir sem se justificar, sem se mostrar útil, sem produzir alguma coisa. Essa permissão, oferecida a si mesmo, é em si mesma uma forma de felicidade. Se pensamentos aparecerem durante essa pausa, e vão aparecer, é natural. A mente não para porque alguém pede que ela pare. Retorne simplesmente à sensação, o calor das suas mãos, o ritmo da sua respiração, a estabilidade tranquila do seu corpo que está lá, que te carrega, que existe sob todo esse movimento mental. Com o tempo, esse hábito modifica profundamente sua forma de atravessar as dificuldades. Em vez de reagir automaticamente ao estresse, de se agitar, de se fechar, de dizer coisas que vai se arrepender, você começa a responder com uma leve distância, uma leve consciência. Quando a frustração chega, você a percebe mais cedo, antes que ela tome todo o espaço. Quando a alegria aparece, mesmo pequena, mesmo discreta, você a aprecia com mais plenitude, porque treinou sua atenção a pousar sobre o que está aqui. Quando uma conversa importante acontece, você ouve com mais profundidade, porque não está completamente absorvido pelos seus próprios pensamentos. Uma única pausa consciente pode parecer insignificante diante da densidade de um dia cheio, mas ela muda a textura de tudo. Em vez de uma longa massa indistinta de atividade, seu dia se torna pontuado por momentos de presença real. E é nesses momentos que a felicidade encontra seu lugar. Não nos eventos excepcionais, mas nos instantes ordinários habitados plenamente. A felicidade não se encontra apenas nas férias, nas conquistas ou nas grandes celebrações. Ela se encontra nos momentos em que você está realmente lá. Quando você para no meio do seu dia, apenas 60 segundos, apenas uma respiração consciente, você reivindica esses momentos. E aos poucos, imperceptivelmente, a vida começa a parecer menos apressada e mais real. Hábito 3. Passar da posse para a experiência. Nos ensinam, muitas vezes silenciosamente e de forma repetida, que a felicidade vem da aquisição. Um celular melhor, uma casa melhor, um cargo melhor, um corpo melhor, uma versão melhor de si mesmo. A mensagem está em todo lugar, nas propagandas, nas conversas, nas redes sociais, na forma como inconscientemente medimos o valor dos outros e o nosso. Quanto mais você tem, mais vale. Quanto mais tem, mais feliz será. E por um momento, cada nova posse traz de fato algo, um leve impulso, uma breve centelha, uma sensação de progresso, de ter avançado,
de estar um pouco mais perto daquele ideal flutuante que nunca foi bem definido, mas que você reconheceria se o alcançasse. O apartamento finalmente decorado como queria. O carro novo com aquele cheiro. A roupa bonita que te faz se sentir bem. Mas isso vai embora. Invariavelmente, vai embora. Não porque você é ingrato ou superficial. Não porque algo está errado com você, mas porque as posses nunca foram feitas para conter uma alegria duradoura. É simplesmente o que elas são: objetos, coisas, formas temporárias em um mundo em constante movimento. A sabedoria budista nos lembra com gentileza que tudo que é material é impermanente, muda, quebra, se deteriora, fica desatualizado. E quando a felicidade está muito estreitamente ligada ao que se possui, ela sobe e desce ao sabor das circunstâncias externas. Frágil, condicional, sempre ameaçada pela próxima perda, pela próxima decepção, pelo próximo objeto que não será mais bom o suficiente. Esse terceiro hábito convida a uma mudança sutil, mas extraordinariamente poderosa. Não uma renúncia às posses. Você não precisa se tornar monge ou abandonar o conforto material, mas um deslocamento do centro de gravidade. Priorize experiências de consciência, em vez de acumulação. Em vez de se perguntar o que posso obter hoje, comece a se perguntar o que posso viver plenamente hoje. Essa pergunta muda tudo. Ela direciona sua atenção para dentro, em vez de para fora. Ela convida você a estar presente no que está vivendo, em vez de correr para o que ainda não tem. Você pode continuar trabalhando com afinco. Pode continuar perseguindo objetivos, em construindo algo, querendo progredir. Mas seu centro de gravidade emocional se desloca para dentro, para a qualidade da sua presença em cada momento, em vez de para a quantidade do que acumula. Ao tomar seu café da manhã, em vez de fazer várias coisas ao mesmo tempo, olhar o celular, planejar o dia, responder uma mensagem, tome o tempo de realmente saboreá-lo. Perceba o calor da xícara nas suas mãos. Perceba o primeiro contato com seus lábios. Perceba o amargor, a doçura, a forma como o calor desce. Perceba o que é simplesmente sentar, ali, com essa xícara, nessa luz da manhã. Não é grande coisa, e no entanto, é tudo. É a vida real, vivida por dentro. Não se trata de romantizar a vida ou de projetar nela um significado que ela não teria. Trata-se de habitá-la, de estar realmente presente nela, em vez de atravessá-la como um fantasma que espera chegar a algum lugar. Quando você fala com alguém, dê a essa pessoa sua atenção real, sem preparar mentalmente sua próxima resposta, sem olhar o celular, sem pensar em outra coisa. Apenas essa pessoa, apenas essas palavras, apenas essa conexão que existe nesse instante preciso e em nenhum outro lugar. Quando você caminha lá fora, perceba o céu. Não como um cenário de fundo ao qual você não presta atenção, mas como uma presença viva e mutável acima de você. As nuvens que se movem, a luz que muda, a forma como o ar tem um cheiro diferente dependendo da estação. Quando você come, simplesmente coma, saboreie, mastigue, sinta. Não são grandes gestos, não são práticas espirituais sofisticadas. E são pequenos atos de reverência pelos momentos ordinários. Uma forma de dizer, por sua atenção, que esse momento tem valor, que essa vida ordinária merece ser vivida plenamente. No budismo, a impermanência não é uma ameaça a ser evitada ou uma verdade triste. É um convite à presença. Precisamente porque tudo muda, porque nada dura, esse momento se torna precioso. Ele não se repetirá exatamente da mesma forma. A conversa que você tem hoje com essa pessoa, nesse estado de espírito particular, nessas circunstâncias precisas, ela é única.
A luz no seu quarto essa tarde, nessa hora, nessa estação, ela é única. O sentimento no seu peito agora mesmo, enquanto ouve essas palavras, ele é único. Quando você entende isso profundamente, não apenas intelectualmente, mas no seu corpo, no seu coração, as posses perdem parte do seu domínio. E elas não desaparecem da sua vida. Ainda têm seu lugar nela, mas não são mais o alicerce da sua vida emocional. Não são mais aquilo a que você se agarra para sentir que tem valor. A verdadeira felicidade cresce na experiência, não na propriedade. Você começa a valorizar a gargalhada compartilhada mais do que as compras recentes. Começa a dar mais valor ao silêncio de uma manhã calma do que ao status social. Começa a ver que a riqueza da sua vida não se mede no que você possui, mas no que você realmente viveu, na qualidade da sua presença nos momentos que compõem sua existência. Esse hábito também reduz, com o tempo, a comparação crônica. Quando a felicidade está ligada às posses, a comparação se torna inevitável e constante. Quem tem mais? Quem está na frente? Quem parece mais bem-sucedido, mais realizado, mais feliz? Mas a experiência não pode ser comparada da mesma forma. Sua xícara de chá tranquila, tomada no silêncio de uma manhã que é sua, ela é completa em si mesma. Não precisa ser melhor do que a xícara de chá de outra pessoa para ter valor. Sua conversa é significativa porque você estava realmente presente nela. E essa presença não pode ser medida, comparada ou superada. Se você se encontrar hoje desejando algo externo, sentindo aquela falta familiar que te empurra para a aquisição, para a compra, para o próximo objetivo material, faça uma pausa e se pergunte: que experiência estou perdendo agora? Talvez você esteja perdendo a sensação do seu próprio corpo, ali, sentado ou em pé. Talvez esteja perdendo o ritmo da sua respiração. Talvez esteja perdendo a beleza sutil dessa tarde ordinária, com sua luz particular, seus sons familiares e sua textura real. Retorne para lá. A felicidade não vive no que você acumula. Ela vive no que você se permite viver plenamente. Hábito 4. Praticar o desapego antes do fim do dia. Uma das razões mais profundas pelas quais uma felicidade duradoura parece difícil de alcançar é uma realidade que poucas pessoas nomeiam claramente. Carregamos o ontem no hoje, e o anteontem no ontem, e o ano passado nessa semana, e às vezes décadas inteiras de coisas não ditas, de feridas não resolvidas, de ressentimentos que acreditávamos ter superado e que ressurgem, intactos, em situações sem relação aparente. Conversas inacabadas que continuam girando na mente. Palavras duras que alguém disse a você, ou que você disse a alguém, e que deixam um resíduo no corpo. Autocríticas que se acumulam, pequenas e constantes, e como uma garoa que acaba encharcando até os ossos. Arrependimentos sobre decisões passadas que você não pode mais mudar. Ressentimentos em relação a pessoas que talvez nem saibam o que fizeram. A mente repete tudo isso silenciosamente, muitas vezes sem você perceber. E o corpo guarda muito mais tempo do que você imagina, na tensão dos ombros, no aperto da garganta, nessa fadiga de fundo que não é apenas física. Esse quarto hábito diz respeito à higiene emocional. Essa limpeza diária que frequentemente esquecemos, preocupados como estamos com a higiene do corpo e do ambiente, mas não do espaço interior. Toda noite, antes de dormir, pratique o desapego. Não de forma dramática, não negando uma dor real, não se dizendo que você já deveria ter superado tudo isso, mas de uma forma consciente e intencional e profundamente compassiva consigo mesmo. Antes de dormir, dê a si mesmo alguns minutos,
Apenas alguns minutos para refletir sobre seu dia. Deixe-o passar suavemente, sem tentar analisá-lo ou julgá-lo. Perceba o que pareceu pesado durante esse dia. Perceba os momentos em que você foi reativo, em que disse ou fez algo a partir de um lugar de tensão, em vez de clareza. Perceba os momentos em que você se decepcionou, em que não esteve à altura do que queria ser. Deixe tudo isso estar ali, sem amplificar e sem fugir. Então, em vez de analisar sem fim, buscando causas, responsabilidades, lições, soluções, coloque um limite gentil ao redor de tudo isso. Não um limite de negação ou repressão. Um limite de compaixão. Diga a si mesmo, com sinceridade, isso aconteceu. Não pode ser desfeito. Fiz o que pude com o que tinha. Eu escolho não carregar tudo isso para o amanhã. Não se trata de suprimir sentimentos ou fingir que eles não existem. Trata-se de algo muito mais sutil. Liberar o apego à ruminação. A diferença entre sentir uma emoção e se agarrar a ela. A diferença entre atravessar uma dificuldade e repeti-la em loop até que ela tome todo o espaço. Na sabedoria budista, é o apego, e não os eventos em si, que prolonga o sofrimento. Os eventos acontecem. As emoções surgem, às vezes dolorosas, às vezes intensas. Mas quando nos agarramos a elas, repetindo, justificando, resistindo ao que aconteceu, exigindo que a realidade tivesse sido diferente, elas criam raízes, crescem, ocupam cada vez mais espaço mental e emocional, em detrimento da sua paz e da sua alegria. Soltar não significa que você para de se importar com o que aconteceu. Não significa que fecha os olhos para o que te magoou ou para o que fez de lamentável. Significa simplesmente que você para de apertar o punho ao redor disso. Que você afrouxa o aperto, gentilmente, o suficiente para que sua mão recupere um pouco de liberdade. Se você cometeu um erro hoje, reconheça-o honestamente e com precisão, sem minimizar, sem exagerar. Se você magoou alguém, anote mentalmente para encontrar um momento de conversar, de se explicar, de pedir desculpas se for necessário. Se alguém te magoou, permita-se sentir plenamente o que sente. A dor, a tristeza, a raiva, tudo isso é legítimo. Depois, solte gentilmente a história que você está contando a si mesmo ao redor disso. Essa história que diz que isso define a pessoa, que isso nunca vai mudar, que isso diz algo definitivo sobre você ou sobre ela. Você não é seu pior momento desse dia. Não é definido por uma única conversa desajeitada ou por uma única reação que lamenta. Não está fixado de forma permanente no que sentiu ou fez às 5 da tarde. Tudo muda. Você muda. A possibilidade de ser diferente amanhã existe de verdade. Esse hábito também inclui soltar as pequenas irritações cotidianas. Aquelas que parecem insignificantes, mas que se acumulam e criam um desgaste de fundo. O motorista que te cortou na estrada essa manhã. O e-mail que ainda não chegou. O comentário que você interpretou como crítica quando talvez fosse apenas desajeitado. A reunião que durou tempo demais. Antes de dormir, faça a si mesmo honestamente a pergunta: isso ainda vai importar daqui a uma semana? Daqui a um ano? Daqui a 10 anos? Com frequência, muito frequentemente, a resposta é não. E essa simples percepção pode te permitir depositar o fardo. Quando você solta conscientemente esses pequenos ressentimentos, não está renunciando à sua dignidade ou aos seus limites. Está simplesmente protegendo sua paz interior. Está decidindo que seu espaço mental é precioso demais para ser ocupado por irritações que não valem a pena. Com o tempo, esse hábito, noite após noite, fortalece profundamente sua resiliência. Você começa a se recuperar mais rapidamente das dificuldades.
carrega menos peso emocional desnecessário de um dia para o outro. E algo sutil, mas significativo, muda no seu sono. Você adormece mais facilmente, descansa mais profundamente, acorda mais levemente. Porque sua mente não está mais sobrecarregada de tensões emocionais não resolvidas que continuam trabalhando na escuridão. A felicidade não é a ausência de dificuldade. A vida difícil sempre existirá de uma forma ou de outra. Mas a felicidade pode coexistir com a dificuldade quando você não se agarra desnecessariamente ao que já passou. Quando você pratica o desapego toda noite, libera o amanhã do peso do ontem. Você acorda com um coração um pouco mais limpo, uma mente um pouco mais disponível. Você encontra o novo dia com menos resistência, menos bagagem, mais espaço para o que pode acontecer de bonito ou de significativo. Você recomeça, e nesse recomeço diário, você cria espaço para uma alegria que não havia podido entrar na desordem do dia anterior. Hábito 5. Falar consigo mesmo com compaixão, especialmente nos momentos difíceis. Há uma voz que te segue para onde quer que você vá. Uma voz interior, constante, e que você raramente ouve com clareza, mas cujo efeito na sua vida é imenso. Ela fala de manhã, quando você se olha no espelho e seu olhar para naquilo que não gosta. Ela fala à tarde, quando você comete um erro no trabalho, e antes mesmo de entender o que aconteceu, já começa a te julgar. Ela fala à noite quando você repete conversas passadas, imaginando o que deveria ter dito, deveria ter feito, deveria ter sido. Para muitas pessoas, talvez para a maioria, essa voz não é gentil. Ela critica, ela compara, ela mantém uma contabilidade meticulosa dos seus fracassos e insuficiências, e os lembra com uma precisão cruel nos momentos de vulnerabilidade. Ela diz coisas que você nunca diria em voz alta para outra pessoa. Ela usa palavras que nenhum amigo verdadeiro usaria com você. Com o tempo, anos, às vezes décadas, esse tom interior molda toda a sua vida emocional de uma forma que subestimamos profundamente. Você pode realizar coisas notáveis. Pode receber reconhecimento, elogios, admiração. Pode ter uma vida que outros consideram invejável. Mas se sua voz interior permanece dura, se ela continua duvidando, criticando, achando que nada nunca é totalmente suficiente, então a felicidade permanece frágil. Depende do olhar dos outros para existir. Desmorona assim que a aprovação externa falta, ou assim que você comete um erro. Esse quinto hábito diário convida a algo profundamente radical, mesmo que possa parecer simples na aparência. Convida a uma revolução tranquila no seu mundo interior. Pratique uma conversa interior gentil. Não uma positividade exagerada. Não a autoelogio permanente. E não a negação dos seus defeitos reais ou das suas falhas verdadeiras. Mas uma simples, sincera, profunda gentileza com sua própria humanidade. Com tudo o que ela implica de limites, imperfeições, contradições, fragilidade. Na sabedoria budista, a compaixão não é reservada aos outros. Não é uma virtude que se exerce apenas para fora. Ela começa em si mesmo. A mesma compreensão que você ofereceria naturalmente a um ser querido também é para você. Não como um favor que você se concederia, como um reconhecimento da sua humanidade comum. Imagine que alguém que você ama profundamente está passando por um momento difícil. Ele comete um erro importante no trabalho. Ele diz algo sem jeito para alguém que ama. Ele não consegue cumprir uma resolução que havia se proposto. Ele está aquém das suas próprias expectativas. Mais uma vez. Você diria a ele: você é mesmo inútil. Você erra sempre tudo. Você nunca vai mudar. Você fundamentalmente não é bom o suficiente.
Essas palavras teriam um efeito devastador. E você sabe disso. Então não as diria. Provavelmente diria: é difícil, eu entendo. Você está fazendo o seu melhor em circunstâncias complicadas. Isso não te define. No entanto, interiormente, a maioria das pessoas usa palavras muito mais duras do que essas com elas mesmas, sem nem perceber, sem formulá-las claramente, mas no tom, na impaciência, no julgamento que chega tão rapidamente depois de cada erro, na ausência total da paciência que elas oferecem naturalmente aos outros. Esse hábito diário começa por uma coisa concreta e acessível: notar seu tom. Não para julgá-lo, o que seria adicionar uma autocrítica à autocrítica, mas simplesmente para vê-lo com clareza. E ao longo do dia, quando você se sentir frustrado, decepcionado, envergonhado ou insuficiente, faça uma breve pausa. Ouça como está falando consigo mesmo neste momento preciso. Essa voz está afiada, impaciente, absoluta nos seus julgamentos? Ela diz coisas definitivas. Você é assim. Você vai ser sempre assim. Você nunca vai mudar. Quando você notar esse tom, não o julgue. Isso só acrescentaria mais uma camada de severidade. Simplesmente suavize-o. Traduza-o para uma linguagem mais verdadeira e mais justa. Substitua: eu sou mesmo ruim nisso. Por isso é difícil, e ainda estou aprendendo, o que é frequentemente muito mais preciso. Substitua: eu sempre fracasso. Por isso não saiu como eu esperava desta vez. Mas isso não diz tudo sobre mim. Substitua: eu não deveria ter, por eu teria feito diferente se soubesse. O que é a verdade, e uma verdade muito mais gentil do que a culpa. Isso pode parecer artificial no começo, até falso, especialmente se você tem praticado a autocrítica há anos, desde a infância talvez, desde que alguém próximo ensinou a você implícita ou explicitamente que você não era suficiente. A gentileza consigo mesmo terá então o sabor de algo estranho, desconhecido, talvez até um pouco suspeito. Mas incomum não significa falso. Incomum significa simplesmente que você ainda praticou pouco. Segundo o ensinamento budista, o sofrimento aumenta quando nos identificamos muito estreitamente com os pensamentos passageiros, quando tomamos cada pensamento autocrítico por uma verdade fundamental sobre nossa natureza. Um pensamento que diz: sou um fracasso, ainda é apenas um pensamento. Ele surge, ocupa o espaço e depois passa. Se lhe dermos essa liberdade de passar, em vez de nos agarrarmos a ele, de alimentá-lo, de construir ao redor dele uma história inteira. Esse pensamento não é sua identidade. Não é a realidade. É um evento mental, temporário, condicionado pelo seu cansaço, seu estresse, sua história, e não necessariamente confiável como descrição do que você realmente é. Quando você responde ao seu próprio sofrimento com compaixão, você interrompe um ciclo muito profundo, o ciclo da vergonha. E a vergonha é um dos maiores obstáculos à felicidade duradoura que se conhece. Não a culpa saudável, que diz: fiz algo que não correspondia aos meus valores e quero reparar. Mas a vergonha tóxica, que diz: sou fundamentalmente defeituoso, sou menos que os outros, há algo profundamente errado em mim. A compaixão consigo mesmo não baixa seus padrões e não te convida à preguiça ou à irresponsabilidade. Ela cria algo essencial, uma segurança emocional interior. E essa segurança é a condição da mudança real. Quando você sabe com certeza que não vai se punir de forma cruel se cometer um erro, você se torna paradoxalmente mais disposto a tentar coisas difíceis, mais disposto a correr riscos, mais disposto a se expor ao fracasso possível, porque sabe que estará seguro consigo mesmo, aconteça o que acontecer.
Esse hábito é particularmente poderoso nos momentos de comparação, que se tornaram tão frequentes em nosso mundo conectado. Você rola pelas redes sociais e vê pessoas que parecem estar tendo um sucesso brilhante, que parecem felizes, realizadas, à frente de você em todas as áreas. Você, de repente, se sente atrasado na própria vida, inadequado. E como se todo mundo tivesse recebido um manual do sucesso que você não recebeu. Em vez de se deixar levar nessa espiral, faça uma pausa e diga a si mesmo, com sinceridade: é humano comparar. É humano se sentir inseguro às vezes. Não sou o único a sentir isso. Por trás de cada imagem cuidadosamente escolhida que você vê numa tela, há uma pessoa inteira com suas próprias dúvidas, seus próprios medos, seus próprios momentos de desânimo que ela não compartilha publicamente. Você está comparando o seu interior, com toda a sua complexidade e verdade, ao exterior curado de outra pessoa. Não é uma comparação justa, e você merece estar consciente disso. A forma como você fala consigo mesmo se torna o clima emocional no qual você vive cada hora de cada dia. Se esse clima é duro, implacável e constantemente crítico, mesmo os bons momentos serão tingidos de tensão, de espera pelo próximo tropeço. Mas se você cultivar progressivamente, pacientemente, um clima interior de gentileza, não de perfeição, não de autoelogio permanente, mas simplesmente de honesta bondade, então algo profundo se transforma. Você começa a confiar em si mesmo, se levanta mais facilmente dos reveses, tem menos medo de ser visto em sua imperfeição, começa a se sentir verdadeiramente em casa, na própria pele. Cada dia, faça disso uma prática consciente. Quando algo der errado, fale suavemente. Quando algo der certo, reconheça-o plenamente, sem desviar, sem minimizar. Quando se sentir incerto, se tranquilize como tranquilizaria um amigo, com sinceridade, com calor, com a convicção de que seu valor não é condicional à sua performance naquele dia. A felicidade não se constrói se forçando a merecer seu valor, vez após vez, indefinidamente. Ela se constrói reconhecendo que seu valor nunca esteve ausente, que ele está lá, inerente, independente dos seus erros, das suas realizações, da opinião dos outros. A forma como você fala consigo mesmo se torna o mundo interior no qual você vive. Torne esse mundo gentil, e você começará a se sentir verdadeiramente em casa na sua própria vida. Hábito 6. Servir discretamente e deixar sua felicidade irradiar para além de você. Existe uma forma de felicidade que poderíamos chamar de felicidade pessoal, luminosa, imediata, centrada no que se sente, no que se obtém, no que se realiza para si mesmo. E existe uma outra forma de felicidade, mais discreta, mais profunda, mais duradoura, que cresce quando sua existência toca a dos outros com gentileza e intenção. Esse segundo tipo de felicidade é frequentemente o mais desconhecido em nossa cultura individualista. Fala-se muito de autoaperfeiçoamento, de realização individual, de encontrar a si mesmo. Não são coisas ruins, mas algo falta quando o olhar permanece inteiramente voltado para si. Algo essencial à natureza humana, essa necessidade profunda de pertencimento, de conexão, de fazer parte de um tecido maior do que si mesmo. Esse sexto hábito diário é simples em sua forma, mas seus efeitos na sua vida interior são profundos e cumulativos. Pratique cada dia um pequeno ato de bondade desinteressada, não para ser visto, não para acumular gratidão ou reconhecimento, não para construir uma identidade de pessoa generosa ou espiritual. Simplesmente porque você pode. Porque algo em você reconhece o sofrimento ou a necessidade do outro e escolhe responder a isso.
Na sabedoria budista, a generosidade não se mede por seu tamanho ou por seu impacto visível. Ela se mede pela intenção que a carrega. Um ato muito pequeno, oferecido com presença e sinceridade totais, carrega um peso moral e espiritual considerável e tem um efeito interior imediato. Ele afrouxa o aperto apertado do pensamento centrado em si mesmo. Ele lembra você que não é uma ilha isolada em um oceano de outras ilhas isoladas. Você é parte de um tecido vivo, interconectado, cujo cada fio afeta os outros. Grande parte da infelicidade moderna, talvez a mais silenciosa e profunda, vem do isolamento. Não necessariamente o isolamento físico, embora esse seja real, mas o isolamento interior. Essa sensação de estar fundamentalmente sozinho em sua própria experiência, de não ser realmente visto ou compreendido, de se sentir separado dos outros por um vidro invisível através do qual os vê viver. Mesmo rodeado de pessoas, mesmo no meio de uma família ou de uma comunidade, muitas pessoas carregam essa solidão fundamental. Mas algo muda quando você age em serviço dos outros, mesmo de forma minúscula. Essa sensação de separação se suaviza, não porque você resolveu algo, não porque alguém te agradeceu ou reconheceu, mas porque seu gesto em si, o ato de virar sua atenção para outro ser, de reconhecer sua existência, de escolher aliviar sua carga mesmo que levemente, cria uma conexão real. E nessa conexão, você se lembra de algo essencial. Não estou sozinho aqui. Minha presença tem um efeito no mundo ao meu redor. Esse hábito não requer nenhum investimento dramático. Não pede que você se torne voluntário, que faça grandes gestos, que transforme sua vida inteira em torno do serviço aos outros. Ele começa nos momentos mais ordinários do seu dia, nas interações mais breves e banais. Segure a porta para alguém de mãos cheias. Mande uma mensagem espontânea para alguém em quem você pensou hoje, apenas para dizer que estava pensando nele. Ouça alguém que fala sem interrompê-lo, sem preparar sua resposta, sem olhar o celular. Apenas essa presença plena e inteira que se oferece tão raramente. Ofereça paciência a alguém que é lento ou desajeitado, em vez de deixar transparecer sua impaciência. Deixe um espaço, a cozinha compartilhada, o banheiro, o canto da mesa de trabalho, mais limpo do que o encontrou. E sorria sinceramente para um desconhecido na rua ou no transporte. Não um sorriso social e automático, mas um sorriso verdadeiro que diz: eu te vejo, você existe, você importa. Esses gestos podem parecer irrisórios diante dos grandes sofrimentos do mundo. E são, em certo sentido. No entanto, interiormente, algo muda quando você os pratica. Quando você se concentra apenas nos seus próprios problemas, o que é natural e humano, a mente tende a amplificá-los, a aumentá-los, até que ocupem todo o horizonte. Quando você estende sua atenção para fora, mesmo brevemente, mesmo em um pequeno gesto, a perspectiva muda. Suas dificuldades permanecem reais. Não desapareceram, mas não são mais toda a história. Há também essa conexão. Há também esse momento de serviço tranquilo. Há também esse fio tênue, mas real, que te une a outra pessoa. Há também uma alegria muito particular. Difícil de descrever porque é sutil e não se parece com a excitação habitual. No simples fato de saber que você pode ter aliviado o fardo de alguém, mesmo imperceptivelmente. Que sua passagem por esse dia deixou algo levemente melhor do que estava antes de você. Você provavelmente nunca verá o pleno efeito de sua bondade. Nunca saberá se aquele sorriso no ônibus mudou algo para alguém. Nunca saberá se sua paciência com um colega difícil rompeu um ciclo de tensão que ele carregava. Isso faz parte da prática,
agir sem garantia de resultado visível, sem precisar de confirmação de que serviu para algo. No pensamento budista, a intenção por trás de uma ação é o que determina seu efeito real, no mundo e especialmente no seu próprio coração. E quando você age a partir de um lugar de compaixão autêntica, em vez do ego, o desejo de ser visto, apreciado, reconhecido, seu próprio interior fica mais leve. A generosidade sincera é uma das práticas mais poderosas para dissolver o sofrimento pessoal, não porque o nega, mas porque o contextualiza em algo maior. Perceba como você se sente depois de oferecer uma ajuda sincera, sem esperar nada em troca. Há frequentemente uma suavidade no peito, uma forma de calor tranquilo, uma satisfação que não depende da aprovação externa, que não precisa de validação para existir. Isso é a felicidade duradoura, não o pico de excitação que sobe e desaba, não o alívio temporário de uma validação externa. Uma tonalidade de fundo, estável e silenciosa, que persiste. Servir aos outros também transforma, progressivamente. E a pergunta fundamental a partir da qual você habita sua vida. Em vez de viver a partir da pergunta, o que estou obtendo da vida? Uma pergunta que inevitavelmente leva à frustração e à comparação. Você começa a viver a partir da pergunta, o que estou contribuindo para a vida? Essa mudança de perspectiva é considerável. Ela transforma sua forma de entrar em cada interação, cada dia, cada relação. Você não é mais um destinatário passivo que espera que a vida finalmente lhe dê o que merece. Você se torna um participante ativo, que escolhe cada dia criar algo, mesmo pequeno, mesmo invisível, no espaço compartilhado da existência humana. O serviço enraizado no esgotamento ou na culpa não é sustentável. Acaba criando amargura. O ensinamento budista insiste no equilíbrio, esse caminho do meio que evita os extremos. E aí você cuida de si mesmo, do seu descanso, das suas necessidades, dos seus limites, precisamente para que seu cuidado com os outros possa fluir naturalmente, livremente, sem ressentimento. Não é egoísmo, é a condição da generosidade autêntica e duradoura. Mesmo um único ato consciente a cada dia é suficiente. Nos dias de cansaço, será algo muito pequeno, uma palavra gentil, um momento de paciência, um sorriso sincero. Nos dias de energia, poderá ser mais. O que importa é a regularidade, a consistência, a intenção que se repete dia após dia e que acaba reconfigurando algo na sua forma de estar no mundo. Com o tempo, essa prática transforma sua percepção do mundo ao seu redor. Você começa a notar automaticamente as oportunidades de bondade que antes não via, porque sua atenção estava em outro lugar e de voltada inteiramente para suas próprias preocupações. Você se torna mais sensível aos sinais sutis ao seu redor. A tensão na voz de um colega, a necessidade de reasseguramento de uma criança, a solidão silenciosa de uma pessoa idosa na fila atrás de você. E ao responder a isso, mesmo de forma desajeitada, mesmo de forma imperfeita, você vive algo raro e precioso. A conexão real. A conexão é uma das fontes mais profundas e duradouras de alegria humana. Quando você se sente tecido no tecido da existência compartilhada, oferecendo e recebendo bondade, participando de algo maior do que sua história individual, a vida ganha uma densidade e um sabor que não tem quando a atravessamos sozinhos, centrados em nós mesmos. As posses se desvanecem, as conquistas flutuam, mas a memória de ter tocado alguém, de ter aliviado algo, ou de ter sido útil na existência de outra pessoa, isso permanece. É uma das formas mais estáveis de sentido que existem. Que esse seja seu último hábito diário.
cada dia, ofereça um ato intencional de bondade. Deixe-o ser pequeno. Ele não precisa ser grande. Deixe-o ser sincero. É tudo o que realmente importa. Deixe-o ser suficiente, porque ele é. E observe como seu coração responde. Observe o que se transforma em você, silenciosamente, pacientemente, dia após dia. A felicidade não espera em algum lugar no futuro, no fim de um esforço suficiente ou de uma vida suficientemente melhorada. Ela se molda suavemente, na matéria mesma dos seus dias ordinários, através da consciência, da compaixão e de pequenos atos intencionais repetidos com constância. Esses 6 hábitos não são regras a serem seguidas sob pena de se julgar. E são convites a viver com mais plenitude, a habitar sua própria existência com mais presença, a descobrir que os momentos ordinários que você tenta superar, talvez, já contenham o que você procura. Se essa reflexão tocou você, inscreva-se neste canal para receber mais sabedoria budista, orientação tranquila e práticas diárias para cultivar uma felicidade duradoura. Que seus dias sejam estáveis e seu coração em paz.